Eles me trouxeram para cá, me prometeram que era só por um tempo, até a reforma da casa. Mas nunca mais voltaram. Eu os esperei, dia após dia, janela fora. Meu nome é Elsa. Tenho 85 anos, e a minha história, a minha história é de uma espera que nunca termina, de um amor que foi esquecido, de uma vida que se desfez em pedaços nas mãos daqueles que eu mais amava. Eles me deixaram aqui, neste lugar de esquecimento, e a cada pôr do sol, a esperança se esvai um pouco mais. Mas a gente aprende, né? A gente apanha, levanta, e aprende a viver com o que resta. Se essa história já te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta de onde você tá me ouvindo agora. Minha vida começou em uma casinha simples, de pau a pique e telhado de barro, onde o cheiro da terra úmida se misturava ao aroma da madeira e do fumo de rolo que meu pai mascava após o almoço, um lar que pulsava com a vida genuína do campo. Ela ficava lá no interior de Goiás, mais precisamente em uma pequena fazenda a poucas léguas de Aparecida de Goiânia, um lugar onde o horizonte se estendia sem fim, pintado em tons de verde e ocre, e as nuvens passeavam preguiçosas no vasto céu azul. Nesses tempos antigos e distantes, o mundo parecia girar em um ritmo completamente diferente, muito mais lento, muito mais humano, onde cada dia tinha a sua própria melodia, uma sinfonia natural tecida pelos cantos desafinados e alegres dos pássaros ao amanhecer, pelo murmúrio suave e constante do vento a sussurrar entre as folhas das árvores, trazendo consigo segredos e perfumes do mato, e pelo coachar ritmado dos sapos ao anoitecer, um coro que embalava o sono. O tempo se esticava em horas que se arrastavam suavemente, permitindo que a gente saboreasse cada momento com uma intensidade rara, cada cheiro inebriante da terra recém-molhada pela chuva, que descia do céu com a força de um abraço, trazendo consigo a promessa de vida e de renovação para as plantações, cada som da natureza que nos envolvia por completo, como um abraço terno, caloroso e acolhedor de uma mãe, um carinho constante e inabalável que nos dava segurança e pertencia à própria alma da terra, a essência indomável da existência, que nos nutria. Eu era a caçula de 5 irmãos, a última a chegar à família, um presente inesperado e abençoado que meus pais, Benedita e Antônio, receberam quando já não esperavam mais ter filhos, quando já tinham fechado o ciclo da vida e da procriação. E por isso, fui a mais mimada, a mais protegida de todos, a que recebia um pouco mais de carinho e atenção de todos os meus irmãos e dos meus pais, como um pequeno tesouro guardado a 7 chaves dentro do coração da família, uma joia rara e preciosa que todos queriam cuidar e proteger com suas próprias vidas, com uma dedicação inabalável e um amor sem fim, um amor que parecia inesgotável e que me nutria a alma, me dando a certeza de ser amada. Cresci em meio ao cheiro doce e reconfortante do café fresquinho que mamãe coava no fogão a lenha todas as manhãs, com o aroma inebriante que invadia a casa, despertava a todos com sua fragrância deliciosa e nos convidava para a mesa farta do café da manhã, onde o pão de queijo quentinho, o bolo de fubá e o queijo fresco eram estrelas, um banquete simples, mas carregado de amor. Esse cheiro se misturava ao perfume da terra molhada depois das chuvas de verão, que caíam com força e com trovões que faziam o chão tremer, lavando a alma e trazendo um frescor que renovava o espírito, um perfume de vida, de renovação e de esperança que se espalhava por todos os cantos do nosso lar e de nossas terras, prometendo um novo começo a cada ciclo, a cada estação. Minha infância foi descalça, com os pés sentindo a terra quente sob o sol que aquecia a pele e os cabelos, e a grama úmida do orvalho da manhã que refrescava os passos e nos dava a sensação de liberdade plena, correndo livre pelos campos verdes e extensos, sem preocupações ou amarras, com a liberdade de um pássaro que voa sem destino, sem limites, sem medo de ser feliz, apenas vivendo intensamente cada segundo, cada respiração, cada descoberta, cada aventura que a natureza oferecia. Generosamente. Subia em árvores para colher frutas direto do pé, jabuticaba que manchava os dedos de roxo e deixava um gosto adocicado e levemente azedo na boca, uma explosão de sabor que me fazia salivar e desejar mais, manga suculenta que escorria pelo queixo e trazia um sabor de sol, de verão, de doçura pura e irresistível, caju que era azedo e doce ao mesmo tempo, enchendo a boca de frescor e de uma explosão de sabores únicos e inesquecíveis, que permaneciam na memória por muito tempo, como um tesouro gustativo. E nadava no ribeirão de águas claras e cristalinas que cortava a nossa propriedade, sentindo a água gelada e revigorante que dava choque na pele e limpava a alma, purificando o espírito, renovando as energias e lavando qualquer preocupação ou tristeza que pudesse existir, como um batismo constante e purificador, uma bênção da natureza. A voz de minha mãe, Dona Benedita,
era a melodia constante da casa, sempre cantando cantigas de ninar e canções antigas, com uma voz doce, suave e melodiosa que acalmava a todos, como um bálsamo para a alma ferida, uma canção de ninar para a vida, enquanto costurava e bordava com uma delicadeza que me fascinava, criando desenhos lindos nos panos que pareciam obras de arte. Cada ponto um pedacinho de amor, de carinho e de dedicação, um tesouro feito à mão e com o coração, transmitindo sua essência em cada fibra, em cada cor, em cada forma. Meu pai, seu Antônio, era a rocha, o alicerce inabalável da família, um homem de poucas palavras, mas de um olhar que dizia tudo, cheio de carinho, de força, de uma sabedoria que vinha da terra e da vida, de uma experiência que o tempo e o trabalho duro lhe concederam, uma sabedoria ancestral e profunda que ele transmitia com o exemplo e com a sua própria existência, com a sua dignidade e seu silêncio eloquente. Ele nos ensinou o valor inestimável do trabalho duro e honesto, a importância de se agarrar à família como o maior tesouro, como a raiz que nos sustenta e nos impede de cair, de fraquejar diante das tempestades da vida, e a ter fé em Deus acima de todas as coisas, acreditando que Ele sempre proveria, que nunca nos abandonaria, que estaria sempre ao nosso lado, guiando nossos passos e nos protegendo dos perigos do mundo e das adversidades que a vida pudesse nos impor, com sua mão protetora e invisível. Seus ensinamentos eram o solo fértil onde cresciam nossos valores, e a fé, a água que os nutria. Lembro-me dele ensinando-me a identificar as estrelas no céu noturno, cada uma com seu nome e sua história, e a ouvir o silêncio da noite, um silêncio que, para ele, era repleto de vozes e mensagens do divino. Ele me mostrou como a terra respondia ao cuidado e ao trabalho, como um ser vivo que retribui a dedicação com abundância, e essa conexão com o solo se tornou parte intrínseca do meu ser, uma linguagem que eu compreendia com a alma. Meu pai era o farol que guiava nossa família, sua presença, um porto seguro e inabalável. A nossa vida era simples, sim, não tínhamos riquezas materiais que pudessem ser contadas em dinheiro, nem luxos extravagantes que pudessem nos desviar da nossa essência e dos nossos valores mais profundos, como os da humildade e da gratidão. Tínhamos apenas o essencial para viver, para sobreviver com dignidade e alegria, com o suficiente para ter a mesa farta e a alma tranquila, sem preocupações com o amanhã ou com dívidas que nos tirassem o sono e a paz, vivendo o presente com gratidão e simplicidade, valorizando cada pequena bênção, cada grão de felicidade que a vida nos oferecia. Mas éramos ricos de algo muito mais valioso e imensurável, um tesouro que nenhuma riqueza material poderia comprar ou substituir. Éramos ricos em amor, em união, em alegria que transbordava em cada canto da casa, em cada refeição compartilhada à mesa farta, onde as histórias e risadas se misturavam em uma harmonia perfeita, em cada reunião familiar que aquecia o coração e fortalecia os laços, tecendo uma rede de afeto que nos envolvia a todos. Em cada pequeno gesto de carinho e afeto que trocávamos uns com os outros, em cada olhar de cumplicidade que selava nossa conexão, em cada sorriso sincero que iluminava o ambiente, sentíamos a plenitude da vida. Não havia televisão, nem rádio para nos distrair com as notícias do mundo ou com as futilidades da vida urbana, nem mesmo a eletricidade havia chegado à nossa parte do campo. Mas as noites eram cheias de histórias contadas ao redor da fogueira que crepitava no quintal, com as brasas dançando e iluminando nossos rostos com um brilho alaranjado e dançante, criando sombras que pareciam se mover ao nosso redor em um balé hipnotizante, sob um céu coalhado de estrelas, tão brilhantes que pareciam diamantes esparramados num veludo escuro e infinito, um espetáculo divino que nos fazia sonhar e viajar sem sair do lugar, apenas com a força da imaginação, para mundos distantes e encantados, cheios de possibilidades e mistérios. Contávamos as estrelas até a vista doer, tentando decifrar as constelações e seus segredos, inventando nomes para as estrelas cadentes, pedindo desejos silenciosos ao universo, e a imaginação voava longe, transportando-nos para mundos de fantasia e aventura, para terras distantes e desconhecidas, cheias de mistérios e encantos, de heróis e vilões, de dragões e princesas, de tudo que a mente podia conceber e o coração desejar, em uma jornada sem limites. Meu pai tocava a viola de coxo, tirando dela uns sons bonitos e melancólicos que alegravam a alma e nos faziam dançar em roda, com a simplicidade e a pureza de quem ama o que faz, de quem tem paixão pela música e pela vida, e a gente cantava em coro, desafinados, mas com o coração cheio de alegria e gratidão, celebrando a vida e a união familiar, a força dos laços que nos uniam e nos tornavam inseparáveis, uma verdadeira família, um clã de almas conectadas pela raiz e pelo afeto. Lembro-me vividamente do cheiro da lenha queimando no fogão, um aroma que aquecia a alma e trazia um conforto imediato, como um abraço apertado nos dias frios,
do aroma do angu com quiabo que mamãe preparava nas panelas de ferro, um cheiro que me trazia um conforto inigualável, um gosto de casa e de infância, um perfume de lar, de segurança, de aconchego e de memórias afetivas que ficariam para sempre guardadas no coração, como um tesouro precioso e inesgotável. O sabor do queijo fresco, feito no dia, com aquele cheiro de leite puro e o gosto suave e delicioso que derretia na boca, e do pão de queijo quentinho que saía do forno, crocante por fora e macio por dentro, que a gente comia com café recém-coado, uma combinação perfeita que aquecia a alma e o corpo, um deleite para os sentidos, uma celebração da fartura simples e da vida no campo, da generosidade da terra que nos alimentava. Era a essência da vida no campo, uma existência pura e genuína, conectada à natureza e aos ciclos da terra, aos ritmos da vida rural, a simplicidade que nos tornava ricos de verdade, ricos em valores e em amor, em tudo que realmente importava e dava sentido à nossa jornada, à nossa existência. A gente crescia com os pés no chão, literalmente, sentindo a terra e suas texturas, o calor do sol, o frescor do orvalho, e os olhos no céu, sonhando com um futuro cheio de promessas e alegrias, com a certeza de que a vida nos guardava muitas surpresas boas e momentos inesquecíveis, que a felicidade era possível ali, naquele lugar, naquelas circunstâncias, com as pessoas que amávamos e que nos amavam de volta. Éramos felizes, uma felicidade simples, mas profunda e duradoura, que preenchia todos os espaços da nossa existência, deixando-nos completos e satisfeitos, sem precisar de mais nada para nos sentirmos plenos e realizados, apenas a presença uns dos outros e a bondade da vida. Mas o tempo, esse senhor implacável, inexorável e traiçoeiro, ele não pede licença, não espera por ninguém, ele avança sem parar, levando consigo as estações do ano, os anos que se somam e se transformam em décadas, e as pessoas que partem, que se vão, arrastando tudo em sua correnteza imparável e implacável, sem olhar para trás, sem se importar com o que deixa para trás, com as vidas que transforma e os corações que magoa, com os sonhos que se desfazem. A vida na roça começou a mudar, devagar, quase imperceptível, mas de forma constante e irreversível, como uma maré que sobe e inunda a praia, transformando a paisagem e apagando as pegadas de quem passou, levando embora as memórias e os sonhos de um tempo que não voltaria. Os irmãos foram crescendo, e cada um foi trilhando o seu próprio caminho, buscando novas oportunidades, novos horizontes, longe da poeira e da simplicidade do campo, atraídos pelo brilho e pelas promessas da cidade grande, que pareciam mais convidativas e promissoras, um novo Eldorado a ser conquistado, um paraíso de oportunidades. Uns foram para a cidade grande em busca de emprego nas fábricas que prometiam um futuro melhor, com mais dinheiro e menos trabalho braçal e cansativo, outros casaram e construíram suas famílias em outras fazendas vizinhas, se distanciando fisicamente, mas mantendo os laços de afeto e de sangue, embora as visitas se tornassem cada vez mais raras e espaçadas, e os contatos, mais superficiais, quase inexistentes, como um fio que se desfaz na mão. A casa foi ficando vazia, o silêncio preenchendo os espaços antes ocupados por risos e brincadeiras, por gritos de alegria e correria, por sons que indicavam vida e movimento, um silêncio que pesava na alma, que doía no peito, que trazia a ausência e a saudade de um tempo que não voltaria mais, de um passado que se esvaía como água entre os dedos, sem controle, sem retorno, sem deixar rastros. Meus pais, já envelhecendo, com a pele marcada pelo sol e pelo tempo, com os cabelos brancos se espalhando como neve no topo das montanhas, começaram a sentir o peso da solidão, do ninho vazio, do eco da ausência que ressoava em cada canto do nosso lar, me lembrando da partida deles, da perda da família unida, da alegria que se foi e não voltaria mais. Eu, a caçula, permaneci na fazenda, ao lado deles, cuidando, auxiliando nas lidas diárias, fazendo companhia, sendo o apoio que eles precisavam, a filha que ficou, a guardiã do lar e das memórias, a zeladora do passado e das tradições familiares, a última a partir, a última a resistir ao apelo da cidade grande. Casei com o João, um rapaz da fazenda vizinha, um homem bom e trabalhador, que tinha um coração puro e um olhar sincero, e que amava a terra tanto quanto eu, com a mesma paixão, o mesmo carinho e o mesmo respeito pela natureza e por tudo que ela nos oferecia, em uma conexão profunda e inabalável que nos unia em propósito e alma. Construímos a nossa própria casinha, bem ali ao lado da dos meus pais, mantendo a família unida, o calor do lar, a proximidade, a certeza de um apoio incondicional e de um carinho que nunca falhava, que nos dava segurança e um senso de pertencimento, de que éramos parte de algo maior, uma extensão um do outro. E ali, nesse pedacinho de chão que era nosso, tivemos 3 filhos, o Marcelo, a Patrícia e a Carolina, que trouxeram de volta a alegria, o barulho e o riso que haviam sumido daquelas terras,
enchendo a casa de vida nova, de energia, de esperança, de um futuro promissor e cheio de sonhos, de novas perspectivas e propósitos, de um novo ciclo de vida que se iniciava. Uma nova era de felicidade. Nossa vida era de muito trabalho, de sol a sol, de suor no rosto e de mãos calejadas, com a pele marcada pelo tempo e o corpo moído de cansaço. Mas era uma vida boa, gratificante, cheia de sentido e de propósito, de colheitas abundantes e de satisfação, de uma felicidade construída com esforço e dedicação, com suor e amor, com a certeza de que estávamos construindo algo valioso e duradouro. A gente plantava o nosso alimento, criava os nossos animais, e a mesa estava sempre farta, cheia de comidas deliciosas e do cheiro de temperos frescos que invadia a casa e convidava a todos a se sentarem e compartilharem o alimento, a celebrarem a vida e a união familiar, a gratidão pelas bênçãos recebidas, a cada refeição, a cada encontro, a cada momento de comunhão. Via meus filhos crescerem fortes e saudáveis, correndo descalços pelos mesmos campos onde eu corri, subindo nas mesmas árvores, nadando no mesmo ribeirão, revivendo a minha própria infância, minhas próprias memórias mais doces e mais queridas, como se o tempo voltasse e eu me visse neles, renascendo em cada um de seus passos, em cada sorriso, em cada aventura. Ensinava a eles o amor e o respeito pela terra, os valores que meus pais me transmitiram, que eram o alicerce da nossa existência, o pilar de tudo que éramos e de tudo que acreditávamos, a base de nossa moral e ética, os princípios que nos guiavam e nos mantinham firmes diante de qualquer desafio, qualquer tempestade da vida. Mas os tempos mudavam, e o mundo rural, aos poucos, perdia o seu encanto, a sua força, a sua capacidade de reter os jovens e de competir com as promessas da urbanização, com a modernidade que se anunciava e seduzia os corações com a ilusão de um futuro mais fácil e brilhante, longe da vida simples do campo. A cidade grande chamava, com suas promessas de progresso, de estudo, de uma vida mais fácil, mais moderna, mais cheia de oportunidades e de glamour, de uma vida que parecia mais interessante e menos trabalhosa, mais excitante e promissora, um novo paraíso a ser conquistado, um lugar de sonhos. Meus filhos, um a um, foram alçando voo, buscando seus próprios caminhos, suas próprias fortunas, suas próprias vidas, deixando um vazio que se expandia e me feria a alma a cada partida, a cada despedida, a cada adeus que parecia definitivo, irrevogável. Primeiro o Marcelo, meu primogênito, com seu olhar sonhador e sua sede de conhecimento. Depois a Patrícia, minha filha do meio, com sua determinação e seu desejo de independência. E por último a Carolina, minha caçula, aquela que eu achava que ficaria mais tempo ao meu lado, que me faria companhia na velhice, que seria meu amparo, meu refúgio, minha última esperança, a que me daria a mão no fim da jornada. Fui ficando só na fazenda, com meu marido João, o silêncio voltando a preencher os espaços, a pesar sobre a gente, um eco da partida deles, um som que lembrava a ausência e me trazia a solidão mais profunda e dolorosa, um fardo que se tornava mais pesado a cada dia, a cada minuto que passava, a cada pôr do sol que coloria o céu, mas não a minha alma. Perdi meu João há 15 anos. Uma doença rápida, fulminante, que o levou em poucos dias, sem tempo de despedida, sem tempo de dizer adeus, sem aviso, sem um último olhar, sem um último toque, sem um último beijo, apenas o vazio de sua ausência que se instalou em minha vida como um frio cortante, uma dor lancinante. De repente, o chão se abriu debaixo dos meus pés, e eu me vi sozinha, em uma casa grande demais para uma pessoa só, com o silêncio que gritava a ausência dele, a falta de sua voz grave e acolhedora, de seu abraço forte, de sua presença que preenchia tudo, que era o meu porto seguro e a minha razão de viver, o meu guia, a minha luz, o meu tudo, o meu ar. A saudade apertava o peito, um nó na garganta que não se desfazia, que me sufocava a alma e me roubava o ar, tornando cada respiração um esforço, uma luta, e o trabalho na roça, antes tão prazeroso, virou um fardo pesado, um peso que eu não conseguia carregar sozinha, que me esmagava, que me tirava o fôlego e as forças para qualquer coisa, para qualquer tarefa, para qualquer movimento, para qualquer sorriso, para qualquer sinal de vida. Os filhos vinham me visitar, de vez em quando, nos fins de semana, trazendo os netos, que eram a minha alegria, a minha vida, a minha razão de continuar, a minha luz no fim do túnel, a minha única motivação, a minha centelha de esperança, o meu sorriso mais sincero e genuíno. Eles me enchiam de beijos e abraços, de carinho e risadas, e a casa voltava a ter vida por alguns instantes, por algumas horas, antes de o silêncio voltar a se instalar, pesado e doloroso, me lembrando da minha solidão e da minha vulnerabilidade, da minha nova e triste realidade, da minha fraqueza. Mas as visitas eram cada vez mais raras, os telefonemas mais espaçados, e eu sentia que estava me tornando um fardo,
uma preocupação para eles, com a minha velhice e minhas fragilidades, com minhas dores e limitações, com a minha dependência crescente e inevitável, um peso do qual queriam se livrar a todo custo, sem remorso. Eles me queriam na cidade, diziam que era melhor para mim, mais perto do médico, mais perto deles, com mais segurança e conforto, com uma vida mais fácil, mais moderna, com menos preocupações e mais comodidades, sem o esforço da roça, sem o peso da terra, sem o cheiro do mato. Mas eu não queria sair da minha terra, do meu lar, das minhas raízes mais profundas e sagradas, que me prendiam à vida, que me davam identidade, que eram a minha essência. Aqui era o meu mundo, a minha história, a minha vida inteira, a minha essência, o meu lugar no mundo, o meu refúgio, a minha paz, o meu pedaço de céu na terra, o lugar onde eu queria repousar para sempre. A vida insistia em me tirar do meu lugar, em me arrancar das minhas raízes mais profundas, em me descolar da minha própria história, do meu chão, da minha identidade, do meu passado, do meu presente e do meu futuro, me deixando à deriva em um mar de incertezas, sem um porto seguro, sem um farol a me guiar, apenas o vazio e a escuridão. E eu não imaginava que o adeus seria para sempre, que seria um adeus sem volta, uma despedida silenciosa e cruel, que me marcaria para sempre, que me faria questionar todo o amor que eu havia dado e recebido, todas as minhas crenças, toda a minha existência, todo o sentido da vida, a própria essência do amor. O coração apertava como um punho, e a mente se debatia com a inevitabilidade de um destino que eu não havia escolhido, mas que se impunha com a força de um furacão, arrastando tudo o que eu conhecia. Eu comecei a sentir o peso da idade de verdade, aquele cansaço que a gente sente nos ossos e na alma, uma fadiga profunda que não passa nem com um bom descanso, que parece sugar a energia da gente até a última gota, que nos deixa sem forças para as coisas mais simples do dia a dia, para as tarefas mais básicas da vida, para um simples sorriso, para um simples olhar, para um simples respirar, para um simples movimento. As pernas começaram a doer de forma constante e lancinante, como se agulhas afiadas estivessem fincadas em cada músculo, os joelhos rangiam como porta velha e enferrujada que não abria mais, emitindo sons de dor e cansaço a cada movimento, a visão embaçava e as mãos tremiam incessantemente, dificultando as tarefas mais simples, como abotoar uma blusa ou segurar uma xícara de café sem derramar, sem tremer, sem sentir o peso da fraqueza e da idade avançada, da fragilidade que me consumia, me tornando prisioneira do meu próprio corpo. A solidão na fazenda, depois que João se foi, era um bicho que me mordia a alma com garras afiadas e venenosas, que me consumia dia e noite, um vazio que gritava no silêncio ensurdecedor da casa grande e vazia, um eco que ressoava em cada canto da casa, em cada cômodo, em cada respiro, em cada batida do coração, lembrando-me da ausência do meu amor, da minha alma gêmea, da minha outra metade. Os dias se arrastavam lentos e monótonos, cada um igual ao anterior, as noites eram longas e cheias de insônia, preenchidas por pensamentos e saudades que me roubavam o sono e a paz, me atormentando incessantemente, e eu sentia que estava me perdendo ali, sozinha, sem ter com quem conversar, sem ter com quem compartilhar as pequenas alegrias e as grandes tristezas da vida, sem um ombro amigo para chorar, sem uma mão para me segurar, sem um carinho para me acalmar, sem uma presença que me trouxesse paz e conforto, apenas o vazio e o desespero. Os filhos, eles se preocupavam, sim, mas de longe, com a voz embargada no telefone, cheia de uma culpa disfarçada de preocupação e de um tom de conveniência que me parecia falso e superficial, pedindo para eu ir para a cidade, para ficar com eles, para ter mais conforto, mais segurança, mais atenção, mais cuidado, mais acomodação, para ter uma vida mais digna e moderna, longe dos perigos da roça. Eles prometiam que eu ia ter tudo do bom e do melhor, que eu ia ter companhia constante, que ia ter gente para conversar, para me cuidar, que eu ia estar mais perto, que eles iriam me visitar todo dia, que nunca me deixariam sozinha, que nunca me abandonariam, que seria só por um tempo, uma passagem breve, um momento, uma fase que logo passaria, uma transição suave e temporária para uma vida melhor. Eu resistia, com toda a força do meu ser, com a teimosia de uma rocha antiga e inabalável, agarrada às minhas raízes mais profundas, à minha terra, às minhas memórias mais preciosas e mais queridas, que eram o meu refúgio, o meu abrigo, o meu lar verdadeiro, a minha própria essência, a minha identidade, o meu legado. Ali era a minha casa, o meu mundo, onde meu João estava, onde meus pais estavam, onde eu queria morrer, onde eu queria dar meu último suspiro em paz e em meu próprio lar, com a dignidade que me restava, cercada pelas minhas lembranças e pelo cheiro da terra que eu tanto amava. Mas a insistência deles era grande, as promessas eram muitas e sedutoras, quase irresistíveis, e a minha saúde, essa sim, estava falhando, se esvaindo,
me forçando a considerar a inevitabilidade da mudança, a me render ao destino que eles traçavam para mim, sem que eu tivesse muita escolha, sem que eu pudesse lutar mais contra o que parecia ser o inevitável, o desfecho trágico da minha vida, o fim de uma era, o último capítulo de uma longa história. Até que um dia, a Patrícia, minha filha do meio, veio à fazenda com o marido, um homem que eu mal conhecia, e ela parecia mais aflita, mais preocupada do que nunca, com os olhos vermelhos e inchados, como se tivesse chorado muito, com uma angústia que transparecia em cada gesto, em cada palavra, em cada suspiro, em cada movimento de seu corpo, em cada fibra do seu ser, em cada lágrima que escorria por seu rosto pálido. Ela disse que eu não podia mais ficar sozinha, que era perigoso, que eu podia cair, quebrar um osso, que eu podia ter um mal súbito e ninguém ia me achar a tempo, que eu estava correndo risco de vida, que o perigo estava à espreita em cada canto da fazenda, em cada passo que eu dava, em cada respirar, que cada instante ali era um risco para minha existência, para minha integridade física, para a minha própria vida, para o meu bem-estar. Mostrou um papel de uma queda que eu tive no quintal, quebrei o braço, e ela usou isso para me convencer, para me assustar, para me manipular com a culpa e o medo, para me fazer ceder, para me obrigar a ir, para me tirar dali à força, sem me dar outra opção, sem me dar escolha, sem me dar voz. Chorou, pediu, implorou, me abraçou forte e demoradamente, e eu, mãe que sou, coração mole e cheio de amor, não aguentei ver o sofrimento dela, não aguentei ver suas lágrimas escorrerem, mesmo que soubesse que eram lágrimas de conveniência, de quem queria se livrar de um peso, de uma responsabilidade, de uma carga que a incomodava e a impedia de viver sua própria vida sem preocupações. Aquela lágrima dela me doeu mais que qualquer dor no corpo, mais que qualquer reumatismo nos ossos, mais que a solidão que me acompanhava há tanto tempo, mais que qualquer sofrimento físico ou emocional que eu já havia experimentado em toda a minha vida, em toda a minha jornada, em toda a minha existência. Ela me prometeu, jurou por Deus, pela alma do meu pai, do meu João, que seria só por um tempo, alguns meses, até que a casa da cidade estivesse pronta, a minha própria casa, com o meu quarto, as minhas coisas, o meu cantinho, onde eu teria a minha privacidade e a minha liberdade, o meu espaço sagrado e pessoal, só meu, para viver em paz e com dignidade. Me convenceu que era o melhor, que era para o meu bem, para a minha segurança e para a tranquilidade de todos eles, para que não vivessem preocupados comigo, para que pudessem seguir suas vidas sem o peso da minha velhice, sem a responsabilidade de me cuidar, sem a minha presença, sem a minha sombra sobre eles, sem que eu fosse um estorvo, um fardo pesado. Minha mente de velha, já cansada e exausta, já fragilizada pela dor e pela doença, acreditou nas palavras doces, nas promessas que pareciam tão sinceras, que vinham de quem eu mais amava, de quem eu confiava cegamente, de quem eu dei a minha vida, a minha alma, o meu ser inteiro, o meu amor incondicional e sem limites, sem pedir nada em troca. Arrumei uma pequena mala, com poucas coisas, minhas fotos antigas, algumas lembranças do João, o terço de madeira que minha mãe me deu, o lenço de crochê que eu mesma fiz e que trazia o cheiro dela, meu pijama favorito, tudo o que cabia em uma pequena mala, tudo o que restava da minha vida, da minha história, da minha alma, da minha existência, da minha identidade, dos meus dias. Dei um último olhar para minha fazenda, para as árvores, para o ribeirão, para a casa vazia e silenciosa, e senti um aperto no peito, um pressentimento amargo de que algo estava errado, um adeus que eu não queria dar, que eu sabia que seria um adeus sem volta, uma despedida para sempre, um ponto final na minha vida como eu a conhecia, um fim trágico para a minha história, sem um novo capítulo, apenas o vazio. Chegamos em Aparecida de Goiânia, uma cidade que eu já não reconhecia mais, com carros buzinando alto, prédios enormes que arranhavam o céu com sua imponência e frieza, bloqueando a visão do horizonte, gente apressada que não olhava para o lado, absorta em seus próprios mundos, um barulho ensurdecedor que me atordoava os ouvidos e me deixava tonta, desorientada, com a cabeça girando e a alma perdida em meio a tanta informação e barulho, a tanta novidade, a tanto caos e agitação. Ela me levou para um lugar que parecia bonito por fora, com um jardim florido e uma pintura nova, umas plantas bem cuidadas e uma fachada acolhedora, que tentava disfarçar a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira função. A de um depósito de almas, de um lugar de esquecimento, um purgatório em vida. Uma casa grande, de 2 andares, com janelas gradeadas, mas que parecia um hospital, um lugar onde as pessoas esperavam para morrer, sem vida, sem alegria, sem propósito, sem esperança, apenas aguardando o fim de seus dias, a chegada da morte, o último suspiro. As grades nas janelas me deram um calafrio, um pressentimento ruim, como se fossem as grades de uma prisão, me prendendo ali para sempre, sem chance de fuga, sem chance de retorno,
sem chance de reaver a minha liberdade, a minha vida, a minha dignidade, o meu próprio ser. As pessoas que passavam no portão me olhavam com pena, com o olhar de quem sabia o que estava acontecendo, um olhar que me assustava, que me dizia que o meu destino estava selado, que a minha vida ali estava começando e terminando ao mesmo tempo, em um paradoxo cruel e doloroso, sem sentido, sem explicação. Lar de repouso, Recanto da Paz, estava escrito na placa de madeira, com letras bonitas e douradas, que brilhavam sob o sol, ironizando o que eu iria viver, o sofrimento que me aguardava por trás daquelas paredes, naquele lugar chamado de paz, que era na verdade um inferno disfarçado de paraíso. Parecia um nome carinhoso, um lugar de descanso, de aconchego, mas para mim, soava como um fim, um lugar para morrer sozinha, sem a minha família, sem o meu lar, sem a minha dignidade, sem o meu passado, sem o meu futuro, apenas com o presente da solidão e do abandono, da tristeza e do desespero. A Patrícia me abraçou forte, beijou a minha testa, prometeu voltar no dia seguinte, trazendo meus netos, a minha alegria, a minha vida, a minha esperança, a minha única razão de viver. Deixou a minha mala na recepção, com a minha boneca de pano que eu guardo desde criança, a única companhia da minha infância, e foi embora. Eu vi o carro dela sumindo na esquina, levando um pedaço de mim, levando a minha esperança, levando a minha alma junto, deixando para trás apenas a casca vazia e sem vida de quem um dia fui, de quem um dia amou, de quem um dia sonhou, de quem um dia viveu. E eu, com minha mala de mão, meu terço e minha boneca, fui conduzida para um quarto pequeno, com cheiro de remédio e desinfetante, com uma cama simples e um armário vazio, um lugar sem vida, sem alma, sem história, apenas um espaço de espera, de aguardar o fim em meio à monotonia, à rotina fria e desumana. Ali, naquele quarto estranho, o silêncio era diferente do silêncio da fazenda. Não era o silêncio da natureza, do campo, do vento nas árvores, do canto dos pássaros, do som da vida que brota e se renova, que me trazia paz e tranquilidade, que me acalmava a alma e o coração. Era o silêncio de quem foi esquecido, o silêncio do abandono, o silêncio que me machucava a alma, que me sufocava, que me tirava o ar, que me prendia em um limbo de dor e de desesperança, sem saída, sem rumo, sem propósito, sem um pingo de luz, sem um fio de vida, apenas a escuridão e o desamparo. O tempo passou, dias viraram semanas arrastadas, semanas viraram meses intermináveis, e os meses se transformaram em anos que se sucediam sem distinção, décadas de solidão e esquecimento que pareciam não ter fim, uma eternidade de dor e desamparo. A Patrícia nunca mais voltou, nem o Marcelo, nem a Carolina. Ninguém. Absolutamente ninguém de minha família veio me visitar, me ligar, me mandar uma carta. Nem um telefonema, nem uma carta, nem um recado, nem um sinal de vida, nem um gesto de carinho, nem uma lembrança, nem um mínimo de consideração ou remorso por terem me deixado para trás, por terem me abandonado à própria sorte em um lugar tão desolador, longe do meu lar, da minha terra. As promessas se tornaram cinzas que o vento dispersou, o amor se tornou poeira que o tempo levou, e a esperança. A esperança se desfez em pedaços miúdos, como cacos de vidro no chão, que cortavam a alma a cada pisada, a cada respirar, a cada batida do coração, em um sofrimento constante e dilacerante, sem alívio, sem trégua, apenas a dor pulsante. Perguntava às enfermeiras, às outras moradoras, com a voz embargada e os olhos marejados de lágrimas que teimavam em escorrer, se alguém tinha notícias dos meus filhos, se tinham ligado, se tinham perguntado por mim, se tinham lembrado de mim, se eu ainda existia para eles, se eu ainda era uma mãe, uma pessoa, um ser humano com sentimentos e uma alma. Elas me olhavam com pena, com um olhar de dó que me feria a alma, que me humilhava ainda mais, e respondiam que não, que ninguém tinha ligado, que não tinha notícias, que eu estava sozinha, que havia sido esquecida, que eles haviam me abandonado para sempre, sem olhar para trás, sem remorso, sem um pingo de humanidade, como se eu fosse um objeto descartável. Eu ficava na janela, horas a fio, olhando a rua, com os olhos fixos no horizonte, na esperança de um milagre, esperando ver o carro deles, a silhueta da Patrícia, o sorriso dos meus netos, a chegada que nunca vinha, que nunca acontecia, que nunca se concretizava, que era apenas um sonho distante e inalcançável, uma miragem cruel que me torturava a cada dia que passava. Cada dia que passava, a dor do abandono apertava mais, uma dor que não cicatriza, uma dor que não passa, uma ferida aberta na alma, que sangrava a cada amanhecer, a cada pôr do sol, a cada noite sem fim, em um tormento eterno e cruel que me consumia por dentro, roubando-me a paz. As outras moradoras do asilo, muitas delas, também foram abandonadas, e a gente se reconhecia no olhar, na tristeza que nos unia, na solidão que nos irmanava,
em um laço invisível de dor e de esquecimento que nos conectava em um sofrimento compartilhado e silencioso, uma irmandade da dor, um grupo de almas perdidas. Havia Dona Laura, com seus olhos azuis desbotados, que falava sem parar sobre o filho que nunca a visitou. Dona Sofia, que sempre segurava uma fotografia antiga do marido, um sorriso triste em seus lábios finos, e Dona Carmen, que murmurava orações o dia todo, esperando por um chamado que nunca chegava. A gente se consolava, se contava as histórias fragmentadas de nossas vidas passadas, chorava junto em um choro silencioso, mas a dor era nossa, individual, intransferível, uma dor que se carregava sozinha, um fardo pesado que não podia ser dividido completamente, apenas compreendido pelas outras que viviam a mesma realidade cruel. Eu me sentia como um bicho sem dono, jogada fora, sem valor, sem importância para aqueles que eu mais amava, para aqueles que eu dei a vida, que eu criei com tanto amor e sacrifício, que eu priorizei acima de tudo, acima da minha própria vida, acima da minha própria felicidade, acima de tudo que eu tinha, de tudo que eu era, de tudo que eu amara. O silêncio daquele lugar era o mais ensurdecedor de todos os sons, um silêncio carregado de lamentos não ditos, de lágrimas não choradas, de esperanças mortas, um silêncio que pesava sobre a alma e esmagava o espírito. O asilo, esse recanto da paz, virou a minha prisão perpétua, a minha cela de isolamento, o meu túmulo em vida, um lugar para esperar a morte lenta e dolorosa. Um lugar onde a vida passava devagar, onde os dias se misturavam em uma rotina monótona e sem sentido, onde a alegria era rara e a tristeza era companheira constante, um lugar onde a esperança morria aos poucos, um pouco a cada dia, a cada minuto que passava, até não restar mais nada, apenas o vazio, a desesperança e a aceitação amarga do destino. Meus filhos me esqueceram. Eles me deixaram apodrecer aqui, sozinha, sem um beijo, sem um abraço, sem um adeus, sem uma última palavra de amor, sem um último toque, sem uma última lembrança, sem um último fio de esperança, sem um último fio de vida, sem um mínimo de humanidade ou compaixão, sem uma prece. E eu ainda os espero, mesmo sabendo que eles não vão voltar, mesmo sabendo que a promessa foi quebrada e o amor, esquecido, mesmo sabendo que a vida me deu uma lição cruel e que o sofrimento era parte do meu destino, do meu fardo, da minha cruz, da minha penitência. Mas a dor me ensinou a viver sem eles, a me bastar, a encontrar a minha própria paz, a minha própria luz, mesmo na escuridão do abandono, mesmo na solidão mais profunda, mesmo na ausência mais dolorosa, mesmo na indiferença mais cruel e humilhante, mesmo em meio a tanta desilusão e desespero, eu aprendi a florescer das minhas próprias cinzas. As noites eram as mais difíceis, quando as lembranças do João e dos meus filhos invadiam meu quarto, como fantasmas silenciosos que dançavam na escuridão, me lembrando do que eu perdi, do que me foi tirado. Mas com o tempo, as lágrimas se tornaram menos frequentes, e uma quietude melancólica, mas serena, começou a se instalar em meu coração. Eu passei a observar o jardim do asilo, o mesmo jardim que no início me pareceu uma ironia cruel, e nele encontrei pequenos brotos de vida, flores que desabrochavam apesar do solo por vezes árido, pássaros que cantavam apesar das grades nas janelas. E percebi que, de alguma forma, eu também poderia florescer ali, na minha própria versão do Recanto da Paz. E foi no silêncio, naquele silêncio que antes me sufocava e me trazia tormento, que aprendi a me reconstruir, um pedaço de cada vez, com a força que ainda me restava, uma força que eu nem sabia que possuía, uma chama que parecia extinta e adormecida, mas que começou a se mover, devagar, quase imperceptível, como uma semente brotando na terra seca e rachada do quintal, buscando a luz do sol para crescer e florescer, para se tornar árvore. A mesma força que me fez levantar da roça depois de perder tudo, a minha família unida, o meu lar, a minha identidade, o meu João. A mesma teimosia que me manteve firme diante das adversidades mais cruéis, mais impiedosas da vida, me impulsionou a seguir em frente, a não desistir, a encontrar um novo sentido para minha existência, a não me curvar diante do abandono. Comecei a observar as outras velhinhas, cada uma com sua história de abandono, cada uma com suas dores e suas cicatrizes visíveis e invisíveis, mas muitas delas com um brilho nos olhos, com uma resiliência que me surpreendia, que me inspirava, que me dava um novo gás, uma nova razão para acreditar, para viver, para lutar, para encontrar um novo propósito, para acender a minha própria luz interior. A dona Eulália, por exemplo, tinha 88 anos, quase cega, mas que fazia crochê sem parar, com os dedos ligeiros e habilidosos, criando peças de uma delicadeza impressionante, e vendia as peças para comprar balas e chocolates para as crianças que visitavam o asilo, com um sorriso no rosto, uma alegria contagiante, uma luz que iluminava a todos à sua volta, um verdadeiro raio de sol,
uma bênção. Ela tinha um canto no refeitório, perto da janela, onde a luz batia melhor, e lá passava suas horas, murmurando cantigas antigas enquanto suas mãos teciam a lã em padrões complexos. A dona Neuza, que tinha 90 anos, em cadeira de rodas devido a um acidente antigo que lhe tirou a mobilidade, mas que contava histórias da sua juventude com uma clareza impressionante, com detalhes vívidos e emocionantes, sobre bailes na cidade, romances de verão e as travessuras da juventude, e arrancava risadas de todo mundo, com seu bom humor e sua energia contagiante, com sua voz vibrante e sua alma jovem, cheia de vida e de memórias. Ela se lembrava de cada nome, de cada data, de cada sentimento, e suas palavras pintavam quadros tão reais que parecia que vivíamos com ela cada aventura. Dona Dulce, uma senhora calada que vivia no quarto ao lado do meu, e que eu raramente via sorrir, um dia me mostrou um álbum de fotos empoeirado, e ali, em meio às imagens desbotadas de uma vida que parecia perfeita, revelou que havia sido abandonada pela única filha, que se casou com um homem rico e se mudou para outro país, sem nunca mais olhar para trás. Suas lágrimas silenciosas me tocaram profundamente, e eu senti uma conexão ainda mais forte com ela, uma empatia que transcendeu as palavras. Elas me mostraram que a vida, mesmo no asilo, mesmo na solidão, mesmo com o abandono, podia ter sentido, podia ter beleza, podia ter propósito, podia ter alegria, mesmo que pequena, mesmo que singela, mesmo que passageira, mesmo que disfarçada pela dor e pelas ausências. Comecei a sair do meu quarto, a me juntar a elas nos jardins, onde o cheiro das flores me lembrava a minha fazenda, a conversar sobre a vida, sobre os passados, sobre os sonhos que ainda restavam, a participar das atividades que a gente inventava para passar o tempo e espantar a tristeza, para preencher o vazio e dar um novo sentido aos dias, para encontrar um propósito, para encontrar a felicidade em pequenos gestos, em pequenos encontros. A mesa de jogos de cartas no pátio se tornou um ponto de encontro, onde as risadas se misturavam aos resmungos de frustração com as derrotas e aos gritos de comemoração pelas vitórias. Eu me juntei a elas no canto de bordado, onde as linhas coloridas e as agulhas dançavam nas mãos experientes, criando desenhos e texturas que pareciam ganhar vida, transformando o tecido branco em telas de pura arte, e as conversas fluíam com leveza, com a sabedoria de quem já viveu muito e superou bastante, de quem tinha muito a ensinar e a compartilhar, de quem tinha muito a oferecer, de quem tinha a alma rica de experiências. Comecei a costurar de novo, a fazer panos de prato com bordados de flores e pássaros, a fazer crochê, a tecer mantas para os dias frios, a me ocupar, a colocar a minha energia em algo produtivo, algo que me desse um propósito, algo que me fizesse sentir útil e capaz, algo que me desse valor, que me fizesse sentir viva, que me desse uma razão para levantar todos os dias. O cheiro do algodão e da linha me trazia lembranças da minha mãe, das suas mãos habilidosas, do seu amor em cada ponto, e me dava um conforto, uma paz que me acalmava a alma, que me trazia de volta a essência da minha infância, o cheiro de lar, o calor do aconchego, a segurança de um tempo que se foi, mas que vivia em mim através daquelas memórias. As agulhas dançavam nas minhas mãos, e cada ponto era um pedacinho da minha história que eu reconstruía, um pedacinho da minha dignidade que eu recuperava, um sopro de vida que me renovava, que me impulsionava a continuar, a seguir em frente, a não desistir, a lutar por mim mesma. Eu via o sorriso das outras velhinhas, a alegria delas em me ver ativa, participando, e isso me dava mais força, mais vontade de viver, de continuar lutando, de acreditar que a vida ainda valia a pena, mesmo com as dores e as ausências, mesmo com as feridas abertas, mesmo com o abandono que me marcou profundamente. Não era mais a Elsa que esperava os filhos sentada na janela, a Elsa abandonada que definhava no quarto, a Elsa que chorava no escuro e vivia de luto. Era a Elsa que costurava, que bordava, que contava histórias, que ria, que vivia, que se permitia ser feliz, mesmo com as cicatrizes abertas na alma, mesmo com as lembranças amargas do passado, mesmo com a dor do abandono que teimava em se fazer presente, mas que não a definia mais, não a consumia mais. Eu era mais do que a minha dor. Eu era a minha própria esperança. Os anos se passaram, e eu me tornei a Dona Elsa do asilo, aquela que sempre tinha uma palavra de conforto, um abraço apertado que transmitia calor e segurança, uma história para contar que transportava a todos para outros mundos, um sorriso para oferecer que iluminava os rostos, um ombro amigo para quem precisasse chorar, um conselho para quem buscasse orientação, uma luz no fim do túnel para os que se sentiam perdidos. As enfermeiras me respeitavam, os funcionários me admiravam por minha força e meu espírito inquebrável, e as outras moradoras me viam como uma espécie de líder, de matriarca, de amiga, de irmã, de mãe, uma figura de apoio, de força, de inspiração para todas elas,
um porto seguro em meio à tempestade do abandono. Eu era a que organizava as festas de aniversário, com bolos simples, mas cheios de afeto, a que ajudava as mais novas a se adaptarem à rotina do asilo, a que ensinava a abordar os pontos mais complexos, a que contava as histórias da roça para quem quisesse ouvir, com detalhes vívidos e emocionantes, que transportavam a todos para um outro tempo, para um outro mundo, para um lugar de paz e nostalgia. A tristeza do abandono ainda estava lá, um nó no peito, uma ferida que nunca fechou de verdade, um eco doloroso que ressoava na minha alma, como um lamento distante, mas ela não me dominava mais, não me definia mais, não me impedia de viver, de amar, de sonhar, de florescer. Eu aprendi a conviver com ela, a transformá-la em força, em sabedoria, em resiliência, em um motor para minha própria felicidade e para a felicidade dos que me rodeavam, em um exemplo de superação, de que é possível encontrar a luz mesmo na escuridão mais profunda. Aprendi que o amor que a gente dá nem sempre volta, nem sempre é retribuído da forma que esperamos, mas que a gente pode encontrar o amor em outros lugares, em outras pessoas, em outros corações, na amizade sincera, na solidariedade genuína, na empatia, no carinho dos que nos rodeiam, no cuidado, no respeito, na compaixão que brota das almas mais puras. Aprendi a me perdoar por ter esperado, por ter acreditado em promessas vazias, por ter me entregado à tristeza, por ter sofrido em silêncio, por ter me deixado consumir pela dor, por ter me abandonado em parte. O perdão me libertou de correntes invisíveis, me trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo, uma leveza na alma que me permitia respirar sem dor, sem mágoas, sem rancor, sem amarras, sem o peso do passado, sem a culpa do presente, sem o medo do futuro, apenas a liberdade. Eu nunca mais vi meus filhos. Nunca mais ouvi suas vozes doces, nem senti seus abraços. Mas aprendi que a vida continua, que a gente encontra alegria nos pequenos detalhes, no sol que entra pela janela e aquece a pele, no cheiro do café coado que lembra o lar, no sorriso de uma amiga que entende a alma sem palavras, na beleza de um bordado que se forma sob as mãos, na simplicidade de um dia que amanhece com novas possibilidades, na serenidade de um pôr-do-sol que pinta o céu de mil cores, na brisa suave que toca o rosto e carrega a paz. O asilo virou a minha casa, e as outras moradoras, a minha família, aquelas que me aceitaram como eu sou, com as minhas dores e as minhas alegrias, com a minha história e as minhas cicatrizes, com a minha essência e a minha alma, com o meu ser inteiro, com tudo que me constitui. Eu sou Dona Elsa, a costureira, a contadora de histórias, a mulher que foi abandonada por aqueles que mais amava, mas que se reconstruiu com a própria força, que se reencontrou no meio do desespero, que encontrou a paz em si mesma, a felicidade em sua própria companhia, a força em sua própria alma, a luz em seu próprio coração, uma luz que irradiava para todos. E essa paz, essa ninguém tira de mim. Ela é a minha maior riqueza, o meu maior legado, a minha maior vitória sobre o abandono, a minha maior conquista, o meu tesouro mais valioso, que guardo no mais profundo da minha alma. Minha história não é apenas de abandono, mas de um florescimento tardio, de uma redescoberta da capacidade de amar e de ser amada, mesmo quando o mundo parece esquecer. E no eco do silêncio do asilo, o meu canto de resiliência ressoa, forte e claro, para quem quiser ouvir.